início dos anos 90, uma cidade pacata no interior dos Estados Unidos seria marcada por um dos crimes mais enigmáticos já registrados no país. Um desaparecimento que rapidamente se transformou em um quebra-cabeça envolvendo assassinato, investigações falhas e uma teia de mentiras tão bem construída que até hoje levanta debates entre especialistas em criminologia. Estamos falando do caso de Dee e Gypsy Rose Blanchard, um crime que chocou o mundo inteiro pela sua complexidade psicológica e pela frieza com que foi executado. Essa não é apenas uma história de assassinato, mas sim um retrato sombrio do que a manipulação, o controle e o abuso podem causar na mente humana, levando ao limite entre a vítima e o criminoso. Durante os próximos minutos, você vai mergulhar em detalhes minuciosos sobre a vida dessas duas mulheres, os bastidores de um relacionamento doentio e os acontecimentos que culminaram em um crime que até hoje continua sendo estudado como um dos mais perturbadores da história recente. Ao longo dos anos, Dee construiu uma imagem impecável de mãe dedicada e protetora. Morando em Springfield, Missouri, ela era vista pelos vizinhos e pela comunidade como um exemplo de força. Sua filha, Gypsy Rose, era apresentada como uma menina frágil, gravemente doente, dependente da mãe para absolutamente tudo. Desde pequena, Gypsy foi submetida a uma série de diagnósticos médicos, supostas doenças que iam de leucemia a distrofia muscular. Sempre em cadeira de rodas, alimentada por tubos e constantemente em hospitais, a jovem era o centro de campanhas de caridade, reportagens emocionantes e doações vindas de todo o país. Para todos, Gypsy era uma sobrevivente, mas o que ninguém sabia era que tudo aquilo era uma farsa. Dee sofria de uma rara e perigosa condição psicológica conhecida como Síndrome de Munchausen por procuração, em que um cuidador inventa ou provoca doenças em outra pessoa para chamar atenção e receber benefícios. Enquanto o mundo enxergava uma mãe amorosa cuidando de uma filha indefesa, a realidade dentro daquela casa era outra. Gypsy não era doente como todos acreditavam. Ela podia andar, não precisava de remédios em excesso, e muitos dos tratamentos que recebeu ao longo da vida eram completamente desnecessários, impostos pela própria mãe. A manipulação era tão profunda que a jovem cresceu acreditando estar realmente doente, vivendo em um ciclo constante de dor, cirurgias e limitações inventadas. O controle de Dee era absoluto. Gypsy não podia sair sozinha, não podia ter amigos, e era mantida em um estado de infantilização forçada, tratada como uma criança, mesmo já sendo uma jovem adulta. Essa prisão psicológica e física foi se transformando em uma bomba-relógio, que em 2015 finalmente explodiria em um crime brutal. Cansada de viver aprisionada, Gypsy começou a buscar saídas pela internet, criando perfis secretos em redes sociais. Foi em um desses espaços virtuais que ela conheceu Nicholas Goldjohn, um jovem com histórico de problemas mentais e comportamentais. Os dois iniciaram uma relação online intensa, marcada por fantasias, segredos e uma cumplicidade que logo se transformaria em conspiração. Juntos, Gypsy e Nicholas arquitetaram um plano para se livrar de Dee de uma vez por todas. O que começou como uma relação romântica clandestina acabou se tornando a faísca que levaria ao assassinato. Na noite de 14 de junho de 2015, o crime foi colocado em prática. Enquanto Dee dormia em sua cama, Nicholas entrou silenciosamente na casa. Armado com uma faca, ele se dirigiu ao quarto e esfaqueou a mulher repetidamente, resultando em uma morte brutal. Gypsy, em outro cômodo da casa, aguardava em silêncio,
Logo após o crime, o casal fugiu, deixando para trás não apenas o corpo de Didi, mas também um cenário que chocaria toda a vizinhança. O crime só foi descoberto porque mensagens estranhas foram publicadas na página do Facebook de Didi, insinuando que algo terrível havia acontecido. Quando a polícia entrou na casa, encontrou o corpo da mãe no quarto e, inicialmente, acreditou que Gypsy tivesse sido sequestrada. A grande reviravolta aconteceu quando Gypsy foi encontrada dias depois, saudável, andando normalmente e vivendo com Nicholas em outro estado. A revelação de que ela não era doente desmontou toda a narrativa construída ao longo de anos. O choque da comunidade foi imenso. Aquela menina que todos viam como vítima de uma doença incurável, na verdade, era vítima de uma mãe abusiva. As investigações revelaram toda a farsa de Didi, os diagnósticos inventados, os medicamentos desnecessários e as manipulações psicológicas. Aos olhos da justiça, Gypsy não era apenas cúmplice de um assassinato, mas também uma jovem que havia sido privada de liberdade durante toda a vida. Durante o julgamento, os promotores e advogados travaram uma batalha para definir a verdadeira posição de Gypsy, assassina ou vítima. Muitos especialistas apontaram que o crime foi o desfecho de anos de abuso e tortura psicológica. Em 2016, Gypsy aceitou um acordo e foi condenada a 10 anos de prisão por sua participação no assassinato da mãe. Nicholas, por sua vez, foi condenado à prisão perpétua. O caso rapidamente ganhou repercussão mundial, sendo retratado em documentários, séries e discussões acadêmicas, sempre levantando a mesma questão: até onde alguém é culpado quando age após uma vida inteira de manipulação e abuso? Essa história não é apenas sobre um assassinato. Ela expõe os limites do controle parental, a fragilidade dos sistemas de saúde e justiça diante de abusos tão bem disfarçados e, acima de tudo, a complexidade da mente humana. O caso de Gypsy Rose Blanchard continua sendo um dos mais comentados da última década, justamente porque não se encaixa em uma narrativa simples de certo e errado. Ele mostra como vítimas podem, em determinados contextos, se transformar em criminosos, e como criminosos podem ser, na realidade, vítimas de um ciclo perverso. Se você gostou desse relato e quer conhecer mais casos reais que marcaram a história do crime ao redor do mundo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário dizendo o que achou dessa história. Crimes reais como esse nos lembram que, muitas vezes, a verdade pode ser mais perturbadora do que qualquer ficção.